Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, igreja. Mais uma quarta-feira chegou, a primeira quarta-feira desse mês de novembro. E nessa quarta-feira, no início desse mês, nós temos a oportunidade mais uma vez de nos assentarmos aqui no nosso canal do YouTube para continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Que você possa aí, nesse início de mês, pegar mais uma vez o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e se assentar para nós aprendermos juntos a respeito do Evangelho de Marcos com o pastor Helder. Deus te abençoe, tenha uma boa aula e nós voltamos no final. O livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria e sobre a tolice. O que é preciso fazer para se tornar um homem sábio e, claro, o contrário, o que se faz para ser um tolo. E, de certa maneira, o mundo está dividido entre esses dois polos, a sabedoria e a tolice. A sabedoria gera algumas atitudes, comportamentos e gera um final feliz, que a Bíblia chama de caminhos da vida. A tolice também gera atitudes, gera também resultados. E, geralmente, a morte está ligada à tolice, o erro, o abismo, o caminho de morte, como a Bíblia fala. A aula de hoje poderia muito bem se resumir nesses dois polos, o caminho do sábio e o caminho do tolo. O que uma pessoa sem sabedoria faz e colhe por causa da sua tolice, e o que o sábio colhe por causa da sua sabedoria. Abra sua Bíblia para Marcos capítulo 6, dos versos 14 a 29, e vamos ver nesse texto algumas atitudes de um homem tolo e o resultado que ele chegou na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: Chegou isto ao ouvido do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Desculpe. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. O sábio é aquele que aprende a glorificar o nome de Jesus. Vou repetir. O sábio é aquele que aprende a glorificar o nome de Jesus.
Por inferência, todo aquele que não aprende a fazer isso é um tolo que anda no caminho da morte. Nessa aula de hoje, desse texto que nós acabamos de ler, é narrado através do evangelista Marcos o assunto de trás para frente. Ou seja, ele não narra a execução de João Batista no momento cronológico como foi, não. Ele começa contando uma história da fama de Jesus Cristo, que já chegaram inclusive nos palácios da Palestina, tanto da Galileia quanto da Judéia e das demais regiões. E ao chegar a fama de Jesus nos palácios, chegou também aos ouvidos do rei, ou dos reis. Era uma tetrarquia nesse momento na Palestina. O que é uma tetrarquia? Herodes o Grande, aquele que foi governador, que foi rei no tempo em que Cristo nasceu, morreu. E ao morrer, dividiu toda aquela região que envolvia a Palestina e até uma parte da Ásia Menor. Ele dividiu para os seus 4 filhos: Herodes Antipas, Herodes Filipe, Arquelau e Aristóbulo. 4 filhos. Então ele dividiu o reino em 4 partes e cada filho ficou com uma parte. Era como se você pegasse, por exemplo, aqui o estado de São Paulo, não vou nem pegar o Brasil, o estado de São Paulo, e você dividisse da seguinte maneira: um filho meu vai ficar com o Vale do Paraíba, outro vai ficar com o Vale da Ribeira, outro vai ficar com a região campineira, né, de Campinas, e por aí vai. Então ele dividiu o seu reino em 4 partes, que é chamado de tetrarquia, né? Um governo de tetrarca. Ok. E Jesus, nesse sentido, nesse momento, estava sobre a jurisprudência de Herodes Antipas. Por quê? Porque Herodes Antipas cuidava da Galileia e, se não me falha a memória, da Pérea, se não me falha a memória agora, nesse momento. Mas da Galileia com certeza. Ok. Então chegou aos ouvidos de Herodes Antipas acerca de Jesus Cristo, dos seus milagres. Veja que o versículo anterior, capítulo 6, versículo 13, termina dizendo que Jesus expelia muitos demônios e curava numerosos enfermos. Aí ele continua: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E aqui nós vamos então tirar algumas lições do que um homem sábio faz e o contrário, do que um homem tolo faz. Um homem sábio, ele conhece Jesus Cristo, como eu falei na introdução. Um homem sábio, ele tem intimidade com Jesus Cristo, coisa que Herodes não tinha, era um tolo. E não é só ele, era a multidão, era a maioria. Veja que o texto diz: alguns diziam, João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse Jesus? É João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Veja que João já tinha morrido. Marcos vai narrar a morte de João depois do evento, quando o evento chegou, quando a fama de Jesus chegou do palácio, e eles voltaram a falar que era João Batista. Então João já tinha morrido. Ele está narrando o evento, eu repito, de trás para frente. É João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E por isso nele se operam forças miraculosas. Elias é outro profeta. Herodes, ouvindo isso, ele então toma parte de uma dessas doutrinas, dessas narrativas que estavam correndo naquele momento. Então ele toma a parte da narrativa de que Jesus realmente era João. Olha o versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Ele tomou parte da narrativa que era João Batista, e agora Marcos vai narrar o que aconteceu. Ok, um homem tolo, ele não conhece Jesus, ele não tem intimidade com Jesus. Veja que a mentalidade deles é uma mentalidade mística. Que existe ressurreição dentre os mortos, existe, mas a ressurreição só existe a partir de Jesus Cristo. João Batista nunca ressuscitou. Jesus ressuscitou. João Batista não venceu a morte, Jesus venceu a morte. João Batista, ele não era sem pecado.
Ele tinha pecado, por isso que ele morreu e continuou morto. E continua morto como todo mundo que tem pecado continua morto. Jesus não. Por quê? Porque não tinha pecado. Era justo. Então veja que a primeira lição é que um homem sábio, ele tem intimidade com Cristo. Ele sabe quem Cristo é, ele conhece. E você sabe que na Bíblia conhecimento sempre tem a ver com intimidade. Já falei isso aqui várias vezes. O homem sábio, ele tem intimidade com Jesus. Ele não confunde Jesus com um profeta. Ele não confunde Jesus com um grande homem, com um grande sábio. E nem com João Batista. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, o único, o unigênito Filho de Deus. O Messias que caminhou sobre a terra. O Messias todo-poderoso. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Jesus é Deus em corpo humano, encarnado, caminhando no meio da sua criação e das suas criaturas. O homem sábio sabe disso, porque ele procura essa sabedoria e encontra, como disse o próprio Deus, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Ele busca na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele busca com outros sábios. Mas essa é a sabedoria que faltava àquelas pessoas e também ao rei Herodes. Isso me leva para uma segunda verdade. Se a primeira verdade é o homem sábio tem intimidade com Deus, a segunda coisa que nos chama a atenção vai do versículo 16 em diante. Veja bem, Herodes, 17 em diante. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárceres. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo. E não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. A segunda verdade é que o homem sábio reconhece seus erros e seu pecado. O homem sábio reconhece seus erros e seus pecados. Olha só, diz o texto do versículo 17 que Herodes mandou matar João por causa de Herodias. Mas o texto diz, Herodias, esposa do seu irmão, mulher do seu irmão, mas que tinha se casado com Herodes. Aí como é que é isso, pastor? Então vamos lá devagarzinho. Lembra que eu falei que o Herodes não é nome, Herodes é um título. É como César, é como Faraó, não é nome, é título. Herodes, o Grande, foi pai de todos esses que eu falei aqui agora. Herodes o Grande era o rei no tempo em que Cristo nasceu. 33 anos depois que Herodes morreu, que ele repartiu o reino com seus 4 filhos, lembre-se, ele repartiu o reino com Herodes Antipas, com Herodes Filipe, com Aristóbulo e com Arquelau, que era o outro filho dele. Muito bem, tinha 4 filhos. Herodias era filho de Aristóbulo, ou seja, neta de Herodes o Grande, que era rei no tempo que Cristo nasceu. Então, Herodias era filha de Aristóbulo. Essa Herodias se casou com Herodes Filipe, irmão desse Herodes aqui. Esse Herodes aqui, lembre-se que é Herodes Antipas. Casou com Herodes Filipe. Mas Herodes Filipe era meio tímido, sem muita presença, não lacrava muito, não era muito de marketing, era mais na dele. Então ela traiu ele, Herodes Filipe, com o irmão Herodes Antipas, esse aqui. Então Herodias largou do seu esposo e passou a ter um caso extraconjugal com seu irmão, que era governador de outro estado, né? Herodes Antipas. Vai entendendo a situação. Ou seja, Herodias primeiro foi mulher do seu tio legítimo, Herodes Filipe.
traiu ele e se tornou esposa ou mulher ou amante, não sei que nome que dá, de Herodes Antipas, também seu outro tio. Nessa confusão, João Batista publicamente pregava contra uma relação que era tida entre os judeus nessa época como incestuosa, e a questão do adultério, porque ela traiu Filipe com Herodes Antipas, ela vivia em adultério com ele, publicamente, era adultério público. E João começou a pregar sobre isso. E Herodias queria matar João Batista, porque as pessoas iam até João Batista, fariseus iam se batizar. Em certo sentido, o ministério de João Batista foi mais bem sucedido, entre aspas, do que o de Jesus Cristo. Porque o povo tinha João Batista em alta conta. Ele lembrava Elias mesmo, o grande profeta Elias. Então as multidões iam até João Batista, ouviam a pregação dele. E Herodias odiava João por causa disso. Herodes, se pudesse, também tinha matado ele. É o que diz o texto aqui, ó. E Herodias odiava, mas não podia. Herodes temia João. Herodes não tinha matado João, não é porque estava arrependido dos seus pecados. Não, é porque não podia, por causa da multidão. Ele era político. E nenhum político ia tomar uma decisão antipática ao povo. Todo político quer ir na maioria. E aqui está o segundo passo de um homem sábio e o contrário de um homem tolo. Um homem sábio reconheceria seu pecado. O homem tolo não reconhece. O homem tolo, ele quer matar a pessoa que fala a verdade para ele. Mesmo que essa verdade seja para o bem dele, como toda verdade é, para o bem da pessoa. Não adianta viver mentiras, tem que viver verdade. Mas Herodes e sua mulher odiavam a verdade. Eles não se arrependiam dos seus pecados. São dois tolos. E tiveram tempo suficiente para isso. Mas o tolo, além de rejeitar a reprovação, a repreensão, além de rejeitar a correção, além de rejeitar um conselho para a vida, se ele puder, ele mata a pessoa que estava aconselhando. Tamanho é a tolice. Tamanho é o caminho de morte que anda um tolo. O sábio não. O sábio reconhece o erro, se arrepende e restaura. Mas Herodes e Herodias tiveram muito tempo para fazer isso. Muitos anos. E não quiseram, porque eram tolos. Isso me leva para a terceira verdade. Versículo que eu acabei até lendo, mas eu quero enfatizar. Versículo 20. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegou um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, dançou na frente dele, agradou muito, e ele, provavelmente já cheio do vinho, embriagado, disse para a jovem que podia pedir o que quiser que ele dava. Até metade do reino, se ela pedisse, ele dava. E a jovem, então, perguntou à sua mãe, e a sua mãe disse: eu quero a cabeça de João Batista. Quando a mulher volta e diz que queria a cabeça de João Batista num prato, foi um choque para Herodes. Olha o versículo 26. Entristeceu-se profundamente o reino. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento que tinha dado, acabou fazendo. Aqui estão as duas últimas lições sobre o homem sábio e o homem tolo. O homem tolo, ele pode até concordar com o sábio, ele pode até concordar com a verdade, ele pode até ouvir a verdade, como diz o texto aqui, de bom grado. Quando ouvia, ficava perplexo, pode se admirar, pode bater palmas, pode até chorar diante de uma pregação, de uma palavra, de um conselho, de uma mensagem, de uma palestra. Pode até se emocionar, chorar, aplaudir, pode até saber que a pessoa que está falando é uma pessoa justa, é uma pessoa santa, mas não muda o seu coração. Essa é a terceira verdade.
O sábio transforma seu coração pela sabedoria. O tolo, ele pode, repito, fazer tudo isso que eu falei, gostar, admirar, concordar, mas não muda o seu coração. É por isso que os calvinistas dizem que a transformação do coração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. O homem não pode fazer nada. É isso que os calvinistas dizem, baseado nessas coisas aqui. Eu não vou entrar nesse debate agora, mas a verdade é que a culpa é dele. Ele tinha tudo. Ele reconhecia que João Batista era justo. Olha, esse homem é um homem justo, ele sabe o que diz. Ele reconhecia que era um homem santo. Se ele é um homem santo, o que ele fala é para a santidade, é para o bem, é para Deus. Ele ouvia a pregação, ele conheceu João Batista, ele ouviu a pregação de João Batista e deve ter ouvido muitas pregações de João Batista. Porque diz o texto que quando ouvia, dá a ideia de que ouviu muitas vezes. Quando ouvia, ficava perplexo. Provavelmente ele cumprimentou João Batista várias vezes pela pregação. Várias vezes foi lá e cumprimentou João Batista. Aplaudiu João Batista, chorou com a pregação de João Batista. Ficar perplexo, como diz o texto aqui, é você ficar admirado, boquiaberto, impactado com a mensagem. Diz até que escutava de boa mente. Veja que era comum, era costume ele ouvir a pregação de João Batista e escutava de boa mente, com boa vontade. Não, eu quero ouvir esse homem falar, eu quero ouvir essa pregação. Mas o homem tolo, ele pode fazer tudo isso e ainda por cima ele não transforma o seu coração. O seu coração não se inclina. Olha, eu tenho um pastor amigo meu que diz o seguinte, olha, muito cuidado com boa mensagem, com boa pregação. Não que a boa pregação tenha algum problema, não que a boa mensagem tenha algum problema, não. O perigo é você gostar da boa pregação e ela não entrar no seu coração. Tem aquelas coisas, pregação boa, pregação boa. Rapaz, a pregação de hoje foi tremenda. Eita, pregação boa. Se fulano de tal tivesse aqui hoje para ouvir essa pregação, rapaz, tá aí você. Sabe que não é para você a pregação em vez de ser para fulano de tal? Sabe que você não está ouvindo a pregação igual Herodes, apenas de boa mente, ficando perplexo, mas sem a pregação entrar no seu coração, sem a palavra entrar no seu coração? Rapaz, hoje eu ouvi uma palestra, uma palavra, um conselho, rapaz, que coisa tremenda. Se fulano de tal tivesse aqui, ia dar certinho para a vida dela. Ela está precisando demais ouvir isso que esse homem pregou hoje, que esse homem falou hoje. Aí você. Por isso que a boa pregação sem aplicação não tem muito valor. Não muda muita coisa. A pregação bíblica tem valor quando transforma o coração da pessoa. Está aqui um exemplo. Ó. Não é o pastor Helder pregando, não é outro pastor pregando, é João Batista pregando, o grande pregador que acordou a nação judaica do seu sono, que trovejou no Jordão, que abalou toda a nação judaica com a sua pregação. A pessoa ouve, gosta, bate palma, chora, concorda, o homem é bom, o homem é justo, o homem é santo, e depois ainda manda matar o pregador. Por quê? Porque a mensagem não transformou o seu coração. É um tolo. Os sábios que ouviram essa mensagem, ouviram, tiveram seus corações transformados e andaram no caminho da vida. Tanto é que esses homens, depois da morte de João Batista, foram seguir Jesus Cristo. Foram seguir o Messias, para quem João Batista apontava e quem João Batista deu testemunho. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles seguiram, a mensagem entrou no coração deles. E eles foram ao encontro do Messias, daquele que dá a vida e que dá a salvação. João Batista apontou. O sábio que guardou no coração obedeceu e foi, seguiu o caminho que João Batista ensinou. O tolo ouviu, gostou, aplaudiu, chorou, concordou, é santo, é bom, é justo, depois mandou matar o pregador para tentar acabar com essa palavra que machucava seus ouvidos. Isso me leva ao quarto e último ponto. Bom, muitos historiadores, inclusive Flávio José, que é judeu, diz que Herodias tramou tudo isso aqui.
aproveitou o momento oportuno, que era o aniversário de Herodes, aproveitou a festa em que estavam os altos oficiais, seus generais, seus comandantes, príncipes, a alta burguesia, a alta realeza da Judéia, da Palestina, todo mundo presente, um banquete de rei mesmo. E Herodias, segundo o relato de Joséfo, realmente tramou tudo isso aqui. O que não inocenta Herodes Antipas, de jeito nenhum. Não é um inocente, nem ele nem ela. Os dois são da mesma laia. Então manda a filha dele dançar, que segundo o relato histórico judeu, chama-se Salomé. Então Salomé dançou aquelas danças sociais, aquelas danças sensuais e até sexuais do Oriente. E quando ela dançou, dizem que ela era muito bonita. A Salomé era uma pessoa destacada na sociedade, na burguesia daquele momento, daquela cultura. E era comum uma dançarina, no caso como ela, especial, um número especial, que era um dos momentos altos do banquete, era a dança da Salomé, a dança da filha da Herodias, né, da sua enteada, né? Era comum naquele caso o rei dar um presente ou atender um pedido da dançarina, né? No caso aqui que era a sua própria enteada. E no meio daquela multidão, talvez até as próprias pessoas incentivando, você tem que presentear, você tem que brindar a sua enteada, você tem que dar um presente, aquela coisa toda. E ele, talvez movido até pela própria arrogância, ganância, orgulho, né? Cego, tolo, é um tolo, né? Um homem com poder, sem discernimento, é um tolo. Isso é a grande verdade. Um homem poderoso, mas sem sabedoria, sem discernimento, não passa de um tolo. É um navio sem leme. Essa é a verdade. Então ele pergunta, o que é que você quer? Te darei qualquer coisa, aí até metade do meu reino. Então eu quero a cabeça de João Batista. Na hora que ela falou que queria a cabeça de João Batista, no versículo 26, entristeceu-se profundamente o rei. Essa expressão é tão forte, mesmo em português. É a ideia de que a pessoa está num clima, rindo, brincando, todo aquele gozo, toda aquela alegria, sabe? Aquelas coisas, aquele clima de coisas supérfluas, né? Vazias, mas aquelas festas do mundo mesmo, aquela situação, aqueles risos sem graça, aquelas piadas sem graça, aquela babação, aquela bajulação, todo aquele clima lá, de repente, pum, é como se caísse tudo por terra. Na hora que ela falou, quero a cabeça de João Batista. O rei, se tivesse bêbado, na minha opinião, ficou curado da bebida na hora. O álcool passou o efeito na hora. Eu imagino o silêncio generalizado. Quero sem demora, quero agora a cabeça de João Batista. Imagina, é isso que eu falo. Um homem poderoso, sem discernimento, é um tolo. É vítima das suas próprias palavras. É vítima dos seus próprios juramentos. É juramento de tolo. É vítima da sua própria tolice. A sua tolice acaba destruindo. E ele não podia fazer nada na frente dos generais, né? Que não podia fazer nada. Ele podia. Ele, por ser uma pessoa que não tinha um coração transformado, por não amar a verdade, por não ter intimidade com Deus, cede. Mesmo sabendo que o homem é justo, mesmo sabendo que é um homem santo, que o que ele diz é bom, é verdadeiro, isso não impede de um tolo de matar João Batista. E na realidade ele não mata João Batista, ele mata a si próprio. Ele se matou a si próprio. Aqui ele decretou a sua sentença de morte. Ele não decretou a sentença de morte de João Batista. Nesse mundo, nessa terra, historicamente, ele declarou a sentença de morte de João Batista. Mas no mundo real, no mundo verdadeiro, que os sábios sabem que existe, que é o reino de Deus, o reino de Cristo, que não passará, Herodes não decretou a morte de João Batista. Herodes decretou a sua morte. Porque a quarta e última atitude de um homem sábio é garantir a salvação e a vida eterna. O contrário de um tolo é garantir a condenação eterna. O tolo, ele parte para o inferno
por causa das suas tolices, das suas decisões, que ele poderia muito bem evitar. Olha, ele poderia ter pago o preço aqui, olha, isso eu não posso fazer. Mas você prometeu, prometi. Mas eu não posso matar um homem justo, um homem santo, um homem que fala a verdade, isso eu não posso fazer. Eu dou o reino todo para você, mas isso eu não posso fazer não. Porque se ele perdesse, não é nem metade do reino, se ele perdesse o reino todo, ele ganharia o reino dos céus, que é muito mais importante do que os reinos da terra. Mas ele decreta a sua sentença de morte. O tolo morre pela boca. É inacreditável, né? Um homem poderoso, escravo das suas próprias tolices, da sua própria palavra insensata, das suas próprias palavras impensadas. Mas não é só Herodes que faz isso não, viu? Às vezes nós crentes, às vezes com vergonha de algo que nós prometemos ou fazemos, não queremos voltar atrás na nossa palavra, não queremos reconhecer nosso erro, nossos atos, né? Porque não quer passar vergonha, acha que é humilhação voltar atrás, e não é. Se tem uma coisa que eu sempre digo, quando eu vejo uma pessoa dizendo para mim que não tem nada do que se arrepender na sua vida, isso eu ouço o tempo todo aí, eu não tenho nada do que me arrepender, eu já sei que eu estou diante de um tolo. O sábio sabe que se tem uma coisa que ele precisa fazer, e muito nessa vida, é se arrepender de seus erros, porque ele sabe que ele erra todos os dias, que ele comete erros e comete falhas. E o sábio não é aquele que se entope, se enche de orgulho e não dá o braço a torcer. Isso não é sábio, isso é tolo. Está aqui um exemplo de um tolo. O tolo é vencido pela sua arrogância e pelo seu orgulho. O sábio não. O sábio quebra o coração e é vencido pelo arrependimento, pela verdade. Bom, a essas alturas, João Batista está no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, esperando a ressurreição, a volta do rei com o seu reino, com todos aqueles que o amaram e o serviram em espírito e em verdade. E Herodes Antipas, a essas alturas, está condenado no inferno. Essa é a diferença de um homem sábio para um homem tolo. O homem sábio, ele tem intimidade com Deus. O homem tolo não tem. O homem sábio reconhece seus erros, seus pecados. O homem tolo não reconhece. O homem sábio transforma seu coração. Ele transforma sua mente, sua alma, seu espírito e seu coração para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O tolo não faz isso. O tolo sabe tudo isso. Sabe que é excelente, que é bom, que é maravilhoso, sabe que Deus existe, sabe que Jesus é Salvador, sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, ele sabe tudo isso, mas jamais permite seu coração ser transformado por essas verdades. E por último, o homem sábio, ele garante a sua salvação. Ele faz parte do reino de Deus, do reino de Cristo. Ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. O tolo, ele marcha, mesmo sabendo tudo isso, ele marcha para a sua condenação. Ele marcha para o inferno pelos seus próprios atos e atitudes impensadas. São as suas ações que fazem com que ele seja condenado. Não é Deus que condena o homem ou os homens. São os homens que se condenam a si próprios quando rejeitam a verdade e se agarram nas mentiras. Que Deus nos dê um coração sábio, um coração de João Batista. E jamais permita que nós tenhamos um coração tolo, como o coração de Herodes. O coração de Herodes leva para o inferno, para a condenação eterna. Mas aqueles que têm o coração de João Batista, olha para Cristo e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. O Senhor é o meu Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, pela sua vida que tem permanecido conosco semana após semana, pela vida do pastor Helder que tem dedicado o seu tempo aí para nos ensinar a respeito da palavra do Senhor, e que eu e você possamos continuar colocando em prática o que nós temos aprendido, orando uns pelos outros e sendo igreja nesse tempo. Eu quero te incentivar a estar conosco nesse próximo final de semana. Às 10 da manhã, às 19 horas no domingo, nós temos as nossas celebrações da família, que são presenciais. Elas também são transmitidas aqui no YouTube, mas eu quero te incentivar, se você pode, venha presencialmente a uma de nossas celebrações. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.